Graças a Deus pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos e prestando culto ao Senhor, digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração. Que Deus abra os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor visite você no seu lar, que o Senhor nos visite também na reunião da igreja no templo. Hoje à noite é noite de comunhão para aqueles que estarão se reunindo. Deus quer que estejamos todos reunidos, compartilhando o pão, compartilhando o suco de uva, mas não está sendo possível para muitos irmãos. Que Deus nos abençoe. Nessa noite vamos falar da ceia do Senhor em memória de mim. E quando lemos aqui em Eclesiastes 4, de 9 a 12, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Um texto que demonstra bem a comunhão, a unidade, a força da unidade. Na igreja temos o corpo de Cristo unidos os irmãos. Mas mesmo no seu lar, que você possa compartilhar dessa palavra, que você possa ter a devida noção do em memória de mim, em memória do Senhor, não podendo participar da ceia, mas entendendo o sacrifício de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua direção para as nossas vidas, dá-nos entendimento, a prática correta, ó Deus, quando nos unimos para a celebração da ceia do Senhor, quando entendemos, quando compreendemos acerca do sacrifício, do sangue derramado, do corpo partido, tudo isso por nós para pagar pelos nossos pecados. E agradecemos a Deus por compreendermos, por termos essa mensagem nos nossos corações. Abençoe os irmãos que ainda não estão podendo, no momento, participar da ceia, mas que essa comunhão de coração, ligados no entendimento do sacrifício de Cristo, seja feito com agradecimento no coração, porque o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que gostaríamos de estar unidos com os irmãos, participando da celebração da ceia. Abençoe cada família, que essa comunhão familiar possa ser cada vez mais forte nos lares daqueles que amam o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvemos ao Senhor. Bye.
Para falarmos da celebração da ceia, e mesmo para aqueles que não estarão celebrando nessa oportunidade, haja o entendimento, e o nosso título é esse, Em Memória de Mim, ou seja, a lembrança do Senhor. E a ceia é esse memorial, é esse momento que nos lembramos do sacrifício de Cristo, não podendo cear, mas podendo pensar, podendo ouvir, que a fé cresça nos nossos corações. O texto que nós queremos ler é o de Lucas, capítulo de número 22, versículos 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes:
tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que Deus abençoe para essa mensagem. Nós compreendemos que a ceia do Senhor é uma ordenança, junto com o batismo. Então, quem crer, seja batizado, agregado ao corpo de Cristo, agregado à igreja local, junto com irmãos, junto da pregação da palavra, junto com os louvores, a adoração ao nosso Deus, participamos também da ceia do Senhor. Não há tempo descrito de quanto em quanto tempo devemos participar da ceia do Senhor. Nós, na nossa igreja, adotamos um mês a mês, só que para esse período já vão lá 5, 6, 7 meses que nós estamos sem participar juntos. Já tivemos 2 celebrações, vamos para a terceira, para aqueles que estão se reunindo na igreja. Mas quando falamos da ordenança, compreendemos que ela é em memória do Senhor Jesus, para nunca esquecermos, para nunca deixarmos a nossa mente longe dos acontecimentos, longe do sacrifício, deixar de pensar do alto preço que Cristo pagou por nós. E uma pergunta que nós gostaríamos de responder para deixar os irmãos bem tranquilos: não participar da ceia do Senhor é pecado? Então, ao mesmo tempo que nós compreendemos que a ceia é uma ordenança do Senhor, seria pecado nós não participarmos por vontade própria. Quando guardamos o pecado no nosso coração, não nos confessamos ao Senhor, não temos a reunião regular com a igreja, com os irmãos, e aquilo vai me devorando, e mesmo que eu vá para o templo junto com os irmãos reunidos na igreja, o meu coração diz que eu não deva participar, e com isso eu guardo o pecado e ainda cometo esse erro de não participar da ceia do Senhor. Quando fazemos esse autoexame, nós devemos nos acertar, porque pecadores todos somos. Claro que pecados evidentes, pecado que a pessoa sabe que está no seu interior, no seu íntimo, não está sabendo lidar com aquilo, então deve se eximir de participar, mas ao mesmo tempo não fica bem. O certo seria se acertar na sua situação e aí participar da ceia do Senhor. Então, sendo possível participar, a igreja estando reunida, com os elementos em memória do Senhor, não participar, percebemos que é um grande erro, podendo ser um pecado cometido pela pessoa, mais um pecado então, mas nesse momento, quando estamos afastados, quando não podemos nos reunir, ninguém esperava por isso, por uma pandemia que nos levasse a ficar isolados em casa, não podendo participar da comunhão tão gostosa da igreja, estarmos ali juntos, orando uns pelos outros e meditando na palavra, e o chazinho da comunhão que muitos sentem a falta, ninguém esperava que isso iria acontecer conosco. E se prefere ficar em casa, ficar nesse isolamento, enquanto esse mal não passa. Não haverá, portanto, na ausência da prática
da ceia do Senhor algum tipo de pecado. Esse é o nosso entendimento. Então, que os irmãos fiquem bem tranquilos, não podendo vir ao templo e não estando participando da comunhão, não é problema, não é pecado, não. Mais uma vez, estamos a falar que se eu poderia estar indo para a igreja, se eu poderia estar nas reuniões normais, participando da ceia do Senhor, mas não participando, não querendo mesmo participar, ou guardando, porque estaria guardando algum pecado no meu íntimo, então aí estaria o pecado, aí estaria o erro, algo que nós não deveríamos cometer. Mas dentro dessa pandemia, alguns irmãos que não podem mesmo vir, não devem vir, fiquem tranquilos nas suas consciências. Muito bem. Nós temos nesse texto Jesus comemorando a Páscoa, e nesse início queremos falar um pouco sobre isso, porque tem tudo a ver. Quando Jesus está reunido ali é para festejar a Páscoa judaica. Todo judeu celebrava e tinha as regras, tinha a ordenança de Deus para que assim o fizessem. Para nós, para a nossa cultura, embora sendo nós crentes em Cristo Jesus, não existe assim a comemoração de uma Páscoa a nível dos judeus. A nossa Páscoa hoje, sim, aquela lembrança da morte de Cristo, mas principalmente a sua ressurreição. Nós normalmente temos nesse período da Páscoa o nosso café da ressurreição, mais uma vez um momento de comunhão. Comunhão sempre é importante, isso agrada ao Senhor, Ele ordena a sua bênção. Mas aqui nós temos Jesus reunido com os discípulos para participar da Páscoa, e da Páscoa ele, que é o nosso Cordeiro Pascal, então a Páscoa, a nossa Páscoa passa a ser o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro imolado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Portanto, temos aqui Jesus a comemorar a Páscoa e passando para si com elementos que estavam ali sobre a mesa, falando de si, da sua morte, do seu sacrifício, tudo isso em memória do Senhor. Então a nossa primeira compreensão da ceia do Senhor é lembrar do tempo do Egito, quando o povo de Israel estava ali escravo e numa situação desesperadora, muito tempo, muitos e muitos anos, servindo aos egípcios. Deus levanta Moisés, Deus com mão forte, e naquelas pragas que vêm sobre eles, sendo que na última praga, na morte dos primogênitos, Deus ordena que se passe sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Quando o anjo do Senhor passasse e visse a marca do sangue, seria a casa de um judeu, nada aconteceria, praga nenhuma invadiria a sua casa. Mas os primogênitos dos egípcios, até o próprio filho do faraó, perde o seu filho, o seu primeiro filho, e aí sim ele deixa o povo sair. E essa ordenança, essa instituição da Páscoa, nós lemos em Êxodo capítulo 12. Diz assim, esta será a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis
por estatuto perpétuo. Quando os filhos perguntassem para os seus pais, como diz aqui, a partir do versículo 26, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Em memória, na lembrança, para que nunca, nenhuma geração esquecesse o que Deus fez pela nação. Povo escravo, povo dominado, mas agora liberto, indo para uma terra prometida, que manava leite e mel, o bom de Deus para o seu povo. Então, na celebração da Páscoa, nós temos agora a celebração da ceia do Senhor, quando o próprio Senhor Jesus dá esse ensino, e é o que nós lemos lá em Lucas capítulo de número 22. Jesus está com os seus discípulos e desejando tomar com eles aquela ceia dentro da festividade da Páscoa, antes ali do seu sofrimento, porque nunca mais comeria com eles, e sim, lá no reino de Deus, ele voltaria a participar. Então, há um hiato desse tempo da celebração da ceia do Senhor, na comemoração da Páscoa ali para os judeus, até o juízo final, até o tempo final, quando estaremos para sempre com o Senhor, e ele diz que ali ele voltará a tomar a ceia, onde o Cordeiro estará presente, onde todos estaremos de joelhos em louvores e gratidão e adoração ao nosso Deus. Então, Páscoa tem esse significado, o passar por cima, livramento, e o que nós temos na mensagem de Cristo para os nossos dias, agora na lembrança da ceia do Senhor, é que Ele fez isso por nós, nos tirou da escravatura, nos tirou da escravidão dos nossos pecados e nos libertou, nos deu vida, vida em abundância. Nós vivemos agora para glorificá-lo, para bendizê-lo. Quando nós então nos lembramos em memória do Senhor, do sacrifício que Ele fez, se nesses 5, 6, 7 meses que estamos distantes, irmãos, não podemos perder a noção desse significado. Isto é o principal, o entender o significado da ceia, entender que a memória, nós estamos trazendo essa mensagem para que a memória continue avivada, continue dizendo, olha, eu já participei da ceia, eu vou voltar a participar, mas com entendimento, o alto preço que Cristo pagou, a vida que Ele deu por mim, o pagamento pelos meus pecados, a libertação em Cristo Jesus, tudo isso deve estar no nosso coração, para que nós não estejamos apenas passando o tempo, mas sabendo que o tempo que estamos vivendo é diante do Todo-Poderoso, diante do sacrifício do seu Filho naquela cruz do Calvário. E nós temos aqui, na continuidade desse texto, que tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Então aqui está a noção de comunhão, de passar um para o outro. Essa comunhão pode ser familiar agora numa refeição, quando estamos juntos em casa, mas aqui não dá para ver essa comunhão distantes, não há como fazer isso de forma virtual, que haja também esse entendimento. Comunhão é um com o outro, comunhão é estarmos juntos, é o partir do pão,
tomar uma refeição juntos. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus frisa outra vez, também repetindo, nos trazendo à memória que ele estaria partindo, mas ressurreto, nos dando esta vitória junto com ele e participarmos no céu deste momento grandioso. Os discípulos, na verdade, nem entenderam quanto a isso, porque não queriam que Jesus morresse 33 anos, mas vamos ter o sacrifício precioso de Cristo Jesus em favor deles, em favor de nós, em favor de todos aqueles que creem. E Jesus agora, tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Isso deve estar no nosso íntimo, nos nossos corações e mente, de que Cristo, ao tomar aquele pão, simbolizando o seu próprio corpo, que seria partido por nós, quando nos lembramos da cruz, nos lembramos dos pregos, nos lembramos do sangue derramado, nos lembramos dos açoites que ele levou, no furo que lhe fizeram na lateral do seu corpo, a coroa de espinho. Então seu corpo moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, levou sobre si as nossas enfermidades e, junto disso, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Sem sangue não há remissão de pecados. E o suco de uva nos traz hoje, então, essa lembrança em memória do Senhor, nessa nova aliança do seu sangue, sangue que custou a vida do Senhor Jesus, mas sangue derramado em nosso favor. Nós só temos que louvar e bendizer e aceitar no mais profundo do nosso ser tão grande amor, de alguém dar a sua vida para nos salvar. Nós nada merecíamos, mas em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós somos justificados, o nosso coração se alegra porque há esperança nesta vida, porque Deus é conosco em Cristo Jesus. Deus habita em nós, no seu Filho, no seu Espírito, e um dia estaremos para sempre com Ele. Então é em nosso favor esse sangue derramado. Por isso é trazido em memória do Senhor, na lembrança, para nunca esquecermos o que Ele fez por nós. Quando falamos em memória do Senhor, quando falamos para não esquecermos do que Ele fez por cada um de nós, em primeiro lugar, nós devemos ter bem no íntimo do nosso coração, do nosso entendimento, de que Jesus é o único Senhor e Salvador. Esta é a memória que devemos ter. Esse é o pensamento maior. Eu participo da ceia para lembrar, e se não estou participando agora, mas estou lembrando, Deus nos traz essa palavra para que fique na nossa memória, para não nos esquecermos. Nem podemos dizer que é uma artimanha de Satanás ter uma pandemia que nos afaste da reunião da igreja. Longe de nós pensarmos isto. Nós sempre falamos que Deus promove todas as coisas, que Deus permitiu que isso acontecesse, que Deus está nos socorrendo, que Deus está nos trazendo de volta para as reuniões, que isso há de passar. Então não é estratégia de Satanás nos separar. Temos essa maneira virtual de alcançarmos os irmãos, para que os corações sejam alentados, e esse pensamento que Jesus Cristo é o único Senhor
e Salvador. Isto deve falar bem alto ao seu coração. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Eu me curvo como seu servo, eu me curvo como filho amado do Pai, porque Ele enviou seu Filho em amor para ser sacrificado por mim. Jesus, sem pecado algum, mas em amor, se sacrificando por mim. Em segundo lugar, a segunda lembrança, a segunda memória que devemos ter é que Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Não foi uma conversa, não foi um papel assinado, mas sim foi o sangue, foi seu corpo, foi a sua morte, é a sua ressurreição que nos dá a vida. Portanto, Ele pagou com a vida, com seu sangue, com amor, num alto preço, impagável em dinheiro, impagável em atitudes, mas pago pelos nossos pecados. Nada nós merecíamos, mas pela graça do Senhor somos salvos. Pelo seu amor temos nossos pecados perdoados. No seu sacrifício houve um grande e alto preço que Ele já pagou. E em terceiro lugar, Ele estava ali no momento de comunhão com os seus discípulos, festejando a Páscoa, festejando a libertação da escravatura, mas agora Ele se coloca como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse momento que temos a ceia do Senhor, nessa ordenança, nós também entendemos que a comunhão de uns com os outros agrada a Deus, e que esse partilhar do pão, essa compreensão disso, a participação deste momento, é o que nos leva a entender, a ter a memória do que Cristo fez por nós. Portanto, em memória de mim, tem esse significado. Não esqueçam isto. Lembrem-se da minha morte. Lembrem-se que eu morri em favor de vocês. Lembre-se que houve muita injustiça. Um salteador foi solto e eu fui escolhido para ser crucificado. Uma morte horrenda, uma morte que derramava sangue no caminho, Jesus carregando a sua cruz, sendo ali açoitado, sangue jorrando, a coroa de espinhos, e os discípulos o abandonaram. Ele segue ali sozinho. Em determinado momento, Simão Cirineu tem que ajudá-lo a carregar aquela cruz de madeira, e chegam ao lugar da crucificação, os pregos, e ele tendo sede, dão vinagre para ele, até que ele diz: está consumado, tudo consumado, e ali expirou na sua morte, na sua sepultura, para depois de 3 dias haver a ressurreição. Então lembre-se da minha morte, lembrem-se do derramamento do meu sangue. Custou o meu sangue, custou a minha essência, a minha vida, para pagar pelos seus pecados. Como no Velho Testamento havia o derramamento do sangue para o animalzinho inocente, sem defeito, sem mácula, para que o povo tivesse o seu pecado perdoado, naquilo que os sacerdotes faziam, determinado pelo próprio Senhor, para que no sangue daquele animalzinho houvesse o perdão dos pecados. E agora nós temos em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que pagou pelos nossos pecados. Então não se esqueça disso, que isso fique na sua memória, e também o partir do meu corpo. Lembre-se as dores que eu tive, as câimbras, a situação desesperadora daquele momento,
meu corpo pendurado, cravado naquela cruz em favor de vocês. Tudo isso é o que devemos trazer para a nossa memória. Como nessa frase, por favor, não se esqueçam disto. Portanto, irmãos, temos na celebração da ceia algo que não está sendo possível para muitos irmãos, mas o importante é estarmos bem com o Senhor, estarmos fazendo esse autoexame, e é reconhecido que não podemos estar juntos, mas também é reconhecido que gostamos de estar juntos na comunhão de uns com os outros, e isso deverá retornar, se Deus quiser, o mais breve possível. Que Deus nos abençoe, em memória do Senhor, na alegria do nosso coração, na lembrança do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.
Ao encerrarmos esse culto, ainda trazemos esta palavra, depois da ceia do Senhor. Jesus e os discípulos foram ao Getsemane, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Então finalizo com estas palavras: orai para que não entreis em tentação. Que Deus nos abençoe, que cada um esteja aí vigiando, cada um esteja orando, e os tempos são difíceis, mas com o Senhor tudo fica mais fácil. Eu sempre digo, com o Senhor é difícil, mas sem o Senhor é impossível. Graças a Deus pelo Senhor nas nossas vidas, na sua palavra, em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana.